Paz e bem a você, que a graça de Deus esteja conosco, que esteja com você a bênção de Deus, a bênção do céu, a bênção do Senhor Altíssimo. E este é justamente o nosso tema de hoje. Falar sobre a bênção, o quanto é importante nós abençoarmos uns aos outros, o quanto é necessário dar a bênção, o quanto é necessário abençoar. E você sabe o significado da palavra bênção? Bênção, então, quer dizer, segundo o dicionário, quer dizer efeito de bem dizer. É uma benzição, é um voto de felicidade, é uma felicitação que você faz a alguém. É um pedido de proteção divina formulado em favor de alguém, em favor de uma pessoa, em favor de um local, em favor de uma instituição. Ou seja, a bênção é um pedido ao auxílio de Deus, ao socorro de Deus. Bom, como é necessário nos dias de hoje, principalmente mediante toda esta situação de dor e de sofrimento que a humanidade tem passado, o quanto é necessário rogarmos as bênçãos, bênção de Deus, que os nossos lábios possam servir para abençoar. Deus abençoa o nosso país. Deus abençoe as nossas casas. Deus abençoe os meus filhos. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe os meus vizinhos. Deus abençoe todos aqueles que estão carregando sobre si diversos tipos de patologias, ou seja, de enfermidades. Deus abençoe aqueles que estão nos hospitais, aqueles que já foram desenganados pelos médicos, aqueles que não têm mais perspectiva segundo a ciência. Deus abençoe o seu povo que sofre, abençoe aquele que está desempregado, aquele que está passando por dificuldades. Deus abençoe a infância da criança, abençoe a juventude. Deus abençoe os casais. Deus abençoe os idosos, abençoe os políticos da nossa nação, do nosso país. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão à frente do seu povo em diversas situações. Então, dar bênção é com certeza bem dizer. É clamar a proteção do céu sobre alguém ou sobre alguma coisa. E o Catecismo da Igreja Católica, este livro aqui, olha, é o Catecismo da Igreja Católica. Então, este livro, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1669 ou 1669, nos fala da seguinte forma: dependem do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Olha bem, eu sou batizada. Você é um batizado.
Ou seja, a graça do nosso batismo nos concede a autoridade de abençoar, de levar a bênção ao outro. E continua assim, dizendo: eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos. Então, porque os leigos podem presidir certas bênçãos? Porque a graça do batismo nos concede esta autoridade de abençoar, de levar a bênção. Por isso é importante para você, pai, a você, mãe, abençoar o seu filho e pedir que o seu filho peça a sua bênção. Infelizmente, nós temos vivido tempos em que como eu poderia dizer, certas tradições religiosas e certas tradições que não são tradicionalismo, mas sim vem da tradição de fé, da convivência, vem do passar de pai para filho, de uma tradição religiosa, tem sido considerado algo caduco, ou seja, algo que já ficou para trás, algo que não faz parte mais da modernidade. Então se dizem por aí que abençoar é coisa careta, que dar a bênção ao seu filho é coisa de gente que já está ultrapassada. Ou se pedir a bênção aos seus pais é coisa de gente ultrapassada. Não, eu digo para você, não é. A palavra de Deus nos garante, o catecismo da igreja, se você é cristão principalmente católico, se você não é cristão católico, mas é cristão, a Bíblia Sagrada nos garante a importância da bênção, a importância de bendizer, a importância de darmos votos de felicidade ao outro. Porque aquilo que sai da nossa boca tem o poder tanto para gerar vida ou para gerar morte, destruição, né? Então, se nós usamos os nossos lábios para abençoar, abençoado será. Se nós usamos os nossos lábios para maldizer, maldito será. Dentro da dimensão da Igreja Católica, nós temos então aí muitos ministérios que podem ser dados aos leigos, né? E desses ministérios inclui-se o ministério da bênção. Por exemplo, aqueles leigos que podem dar bênçãos a casas, bênção aos enfermos, né? Mas vamos dizer nestes tempos em que estamos vivendo, são tempos em que a igreja se faz presente nas nossas casas, nas nossas igrejas domésticas, né? O nosso lar se tornou a grande igreja doméstica. Então é na nossa casa que nós vamos dar a bênção. E esta bênção deve ser levada a cada pessoa. Seja por meio de comunicação, seja por meio de um telefonema, seja pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por uma mensagem, mas que nós possamos abençoar e abençoar os que estão conosco, para que a graça de Deus recaia sobre nós. Que a graça de Deus esteja conosco.
Que os nossos lábios sejam bênção para o outro. Que você abençoe a sua casa, a sua família. Que você abençoe os seus. Que você use de bênção e nunca use palavras de maldição. Então, a bênção é importante e você pode exercer essa graça da bênção porque o seu batismo te concede este grande dom, o dom de abençoar. Abençoe os seus filhos, abençoe o seu cônjuge, abençoe a sua casa, abençoe os seus vizinhos, a sua rua, abençoe o local onde você reside, abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.